Olá pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre as variedades linguísticas, tá certo? Vamos começar aqui logo com o conceito. O que é variedade linguística? Para vocês, o conceito, eu pergunto para você o que é. Na realidade, variedade linguística, gente, é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudar. Aliás, as possibilidades de mudança, tá certo? Vamos repetir aqui para vocês o que é o conceito disso aqui, tá certo? O que é o conceito de variedade linguística para vocês. Como eu falei, é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança, ou seja, ela varia muito de acordo com cada região. E essa variedade linguística, ela se classifica em dialeto, socioleto, linguagem regional, linguagem coloquial informal ou popular, que é a mesma coisa, e linguagem formal, que é a que nós estudamos para poder alcançar essa daqui, tá certo? Então, desde já vamos esmiuçar de um por um, como já falei para vocês o conceito, né? Começamos aqui o que é dialeto, né? Dialeto, gente, qualquer variedade linguística coexistente com uma outra. No Brasil, né, o dialeto é caipira, como por exemplo, eu até coloco aqui para vocês, a gente escreve Ceará, né? Ceará. Ceará, como é que a gente pronuncia Ceará? Na realidade, se alguém perguntar para você de onde você é, a pessoa diz logo, eu sou do Ceará, né? Você não é cearense, você é cearense. Isso, pessoal, é o que nós chamamos de dialeto. Por isso é que nós somos considerados como dialeto caipira, né? Muitas outras palavras, como, por exemplo, nós falamos porca, né? E o pessoal da região sul fala porca, portão, né? Ou seja, cada região tem o seu dialeto diferenciado. Muitos de nós falamos o nosso dialeto, muitas pessoas consideram o nosso dialeto um dos mais belos, mais bonitos, né? Já o povo da região sul não acha que nosso dialeto a gente fala corretamente, até mesmo porque se eles querem conhecer de onde a gente é, eles perguntam logo qual é o estado que a gente mora. A gente diz logo que é Ceará, né? E na realidade é Ceará. E lá eu visitando um museu, eu vi lá esse mesmo tópico que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vi no museu, onde os portugueses colocavam do Ceará ao Ceará, tá certo? Então isso aqui é de acordo com o nosso dialeto. Muitas outras palavras que a gente pronuncia no nosso dia a dia, né, às vezes vira até um vício de linguagem, está contido no nosso dialeto, tá certo? Dando procedimento, gente, nós temos aqui o que nós chamamos de socioleto, né? O que é o socioleto, gente? É uma variante da língua utilizada por determinados grupos sociais, como por exemplo um grupo social que eu poderia dizer que era o agricultor, por exemplo, né? Ele fala plantar, problema, né? Já existem outros grupos sociais, como por exemplo a juventude, né? Que gosta muito de usar gíria. Então, isso é o que nós chamamos de socioleto, que é pronunciado, que é falado por determinados grupos. Então só alguns grupos é que falam o socioleto que nós chamamos, tá certo? Não é todo mundo que pronuncia da mesma forma. Cada grupo social tem
o seu socioleto diferenciado, que é a sua fala diferente. Por isso é que nós chamamos socioleto a partir de um grupo social que nós temos, né? Dando procedimento, a gente tem aqui o que nós chamamos de linguagem regional. O que é essa linguagem regional, pessoal? A linguagem regional, gente, é aquela em que as pessoas falam só em um determinado lugar. Como, por exemplo, na região Nordeste, né? Região Nordeste, as pessoas falam girimum. O que é um girimum? Girimum é uma abóbora, né? Falam, por exemplo, sustância. O que é uma sustância, né? O que é sustância? Sustância é a energia do alimento, né? Aqui para vocês, energia do alimento. Isso nós falamos na região Nordeste. Isso é comum demais a gente falar isso, né? Na região Sul, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que tem na região Sul, já que nós estamos falando de linguagem regional. As pessoas têm mania de falar alçar a perna. O que é alçar a perna? Montar a cavalo. Quer dizer, fala só na região Sul. Guacho. O que é guacho? É animal que foi criado sem a mãe. Que isso é pronunciado apenas na região Sul. Outra que é pronunciada na região Sul é o que nós chamamos de Campo Santo. O que é um Campo Santo, pessoal? O Campo Santo nada mais é do que um cemitério. E isso só se pronuncia na região Sul. Olha, região Nordeste, né? Como eu falei para vocês, girimum, outra racha. O que é rachar? Rachar é você jogar uma pelada, um jogo de futebol, né? Como que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Na região Norte também, nós temos aqui muito, vou até colocar aqui para frente, região Norte, né? Região Norte. A caneta está falhando. Na região Norte, tem as pessoas que têm mania de falar miudinho, né? Miudinho. O que é miudinho? É coisa pequena, né? Na região Norte também, gente, as pessoas falam da seguinte maneira. Vou escrever para vocês aqui. Pessoal, na região Norte também, que as pessoas falam isso aqui também, muitos escrevem assim, embora, embora. O que quer dizer? Vamos embora, né? Então, gente, isso aqui são linguagens que a gente encontra em regiões, regionalmente. Ainda tem as linguagens que as pessoas falam em lugares, né? Como, por exemplo, eu tomei conhecimento há pouco tempo que na região do Marco, o pirulito é pelota. Nós chamamos pirulito, lá se chama pelota. Então, isso são chamados de linguagens regionais, que falam só em determinadas regiões, tá certo? Eu esmiucei para vocês aqui na região Nordeste, região Sul e região Norte, tá certo? Claro que não é o suficiente para vocês, mas é um norte para que vocês se direcionem e vá buscar muito mais ainda, muito mais conhecimento sobre a linguagem regional, tá certo? Gente, dando procedimento na linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, pessoal? Ou informal, ou simplesmente popular? É uma linguagem utilizada no cotidiano, em que não existe a presença, né, a exigência total da gramática, ou seja, o que nós costumamos falar no nosso dia a dia.
da nossa maneira, da nossa forma, com nossa família, o grupo social ao qual a gente está inserido ali, né? Então é aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia sem se dar conta dos erros gramaticais que a gente comete, certo? Então é a linguagem coloquial, informal ou popular. Por exemplo, se eu falar uma frase, por exemplo, nós fomos na casa do Rorô buscar as racas. É considerado errado? Ou não existe linguagem errada, gente? Nós temos que adequar as formas linguísticas, tá certo? Ao qual aquela mensagem está sendo passada. Mas que não há erro nenhum em relação a isso que eu acabei de falar para vocês. Então, como eu acabei de falar, não há linguagem errada. Há uma linguagem em que se deve colocar direitinho, tá certo? Adequar a sua linguagem. Pode ser socioleto, pode ser dialeto, pode ser linguagem regional, pode ser linguagem coloquial ou simplesmente formal, dependendo da fala em que você pronunciar, viu? Da forma que você se pronunciar, da forma que você colocar. Então, cada fala vai se adequar a um desses conceitos que eu botei para vocês. E passando aqui para a linguagem formal, pessoal, que é o que a gente busca com os nossos estudos, né? É a linguagem formal. Todo mundo procura isso, chegar à linguagem formal. O que é a linguagem formal? É a linguagem que é falada ou escrita, e escrita também, né? De acordo com todas as normas gramaticais da língua, ou seja, muito utilizado na linguagem formal em discursos, né? Discursos políticos. Aqui há uma exigência muito grande, como por exemplo, em uma reportagem, gente, ela jamais pode se adequar aqui à linguagem coloquial. Ela tem que vir diretamente à linguagem formal, mas de forma clara, que todo mundo possa entender, tá certo? É aquela linguagem, repetindo para vocês, em que obedece todas as regras gramaticais. É a linguagem formal ou norma, que também chega o que nós chamamos de norma culta, né? A linguagem que vai para a norma culta. Então isso aqui, gente, para isso daqui, é para a gente chegar aqui, é que nós estudamos. Todos nós estudamos para que a gente chegue a essa linguagem formal, tá certo? Ou seja, passamos por tudo isso aqui para a gente poder chegar aqui. Estudamos a vida inteira para que a gente consiga adequar a nossa fala, a nossa leitura, a nossa escrita à linguagem formal. Tá certo, gente? Então, desde já, pessoal, agradeço a todos vocês pela atenção. Assistam até o finalzinho, porque isso aqui é interessante para vocês e vai ajudar para a nossa N3. Então, gente, desde já, agradeço a vocês. Tenham uma boa sorte, bons estudos, até a nossa próxima. Não pare por aqui, aqui é só o início, tá certo? Boa sorte a todos.